Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta que eu vou falar para você. Nós vamos falar sobre 4 âncoras para as tempestades dessa vida. O que nós vamos falar, ele está baseado no texto de Paulo que está lá no livro de Atos, no capítulo 27, versículo 14 ao 29. A Bíblia fala a seguinte questão, e eu quero que você atente-se para isso. Paulo, ele saindo do porto da Judéia para a Itália, isso como prisioneiro, acusado pelos judeus que pertencem à seita dos nazarenos, e por pregar contra a lei de Moisés. E ele estava, a fim de se apresentar ao imperador romano. Só que no trajeto, uma grande tempestade se levantou, e por vários dias ficaram à deriva, sendo levado de um lado para o outro pelo aquele vento e mar agitado. Para que o navio ele não se arrebentasse em uma rocha, era necessário um esforço para salvar o navio e sem deixar que as suas vidas pudessem ser ceifadas. Eles lançaram 4 âncoras no mar. Só que infelizmente essas âncoras se mostraram ineficazes contra a tempestade. E a gente pode perceber no texto que o navio acabou por se perder, porque não estava dando certo. Eu quero deixar claro que a bordo desse navio havia um homem chamado Paulo. Ele era um homem todo especial, mas por várias razões, e a gente vai frisar sobre isso. Ele era filho de Deus, ele era um homem em uma missão, ele era um homem de fé, ele estava em comunhão com Deus, e por causa de quem ele era, Paulo estava ancorado no meio daquela tempestade. Mesmo que o navio ele não estivesse, mas Paulo estava. Aqueles marinheiros, eles jogaram 4 âncoras no mar, na tentativa de firmar o navio. Essas âncoras falharam. Só que, ao ler o texto, eu posso perceber que Paulo também tinha 4 âncoras. E essas âncoras o firmaram durante a tempestade. Mesmo que o navio tenha sido abalado e danificado. Só que Paulo conseguiu permanecer firme e forte. Eu quero compartilhar com você nesse momento as âncoras que mantiveram Paulo estável durante essa tempestade. Veja que essa mesma âncora, ela ainda está disponível para mim e para você. Agora, deixa eu compartilhar contigo isso. Se você chegou até aqui, eu quero que você continue, porque isso vai edificar a sua vida. A primeira âncora, aleluia, estava ali no versículo 23. Deixa eu só... Atos. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Acabei fechando. Atos. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte. Aleluia. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Em meio à tempestade, Paulo ele descobriu que estava sozinho. Só que
o Senhor veio a ele e ministra paz em seu coração. Eu vou repetir para que você possa entender. Em meio àquela toda tempestade, Deus vai até ele para ministrar no seu coração paz. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Por quê? Porque quando você está passando por momentos horrendos, difíceis, você precisa de paz. Para você saber aonde você está pisando, aonde você precisa chegar. Só que no segundo ponto eu quero mostrar que, independente que a tempestade ela tire a sua vida e a minha, se tivermos a mesma confiança que Paulo teve e o seu relacionamento com Deus, como está aqui no versículo 23, então a gente pode ter a mesma fé sobre a sua promessa de que sempre Ele estaria conosco. Isso é muito importante. Agora, vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 28. No Mateus 28, a Bíblia fala essa seguinte questão, só para a gente fazer... Oh, meu Deus, rasguei minha Bíblia. 28, 20. A Bíblia diz assim, ó: e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha para você ver o que Paulo tinha dentro do seu coração. Às vezes você está passando por tanta luta, por tanta coisa, que você não sabe mais o que fazer. Eu aconselho você a ler o Salmo 23, versículo 4 e Hebreu capítulo 13, versículo 5. Eu quero, essa terceira questão, eu quero incentivar a saber que nunca enfrentamos incessantemente a vida por conta própria. Todo passo, todo vale, toda montanha será agraciada pela sua presença. Deus sempre estará conosco. Sempre. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, no versículo 6 e 16, diz assim, ó: porque vós sois templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei nele e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. É por isso que o Senhor ele tenta te incentivar a manter a comunhão com Ele. A quarta questão que eu quero que você entenda é que seria uma bênção se desfrutássemos da presença manifestada pelo Senhor, como diz Paulo, mas mesmo quando você não pode vê-lo, ainda assim Ele está lá, presente, agindo, protegendo e sendo Deus na tua vida. No versículo 24, eu quero mostrar isso aqui porque isso aqui é muito forte. No capítulo 24, no versículo, 24. Cadê Jesus? A Bíblia diz assim, ó: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a todos que estão navegando com você. Quando Paulo ele enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou a Paulo que ele estaria diante de César e que todos que estavam no navio deveriam ser poupados também. Para Paulo, eu quero que você entenda, não era apenas ter uma palavra de Deus, porque por mais que seja uma, entre aspas, palavra, aquilo era suficiente para lhe dar a segurança necessária. A promessa de Deus, elas são firmes e verdadeiras, irmãos. Elas são sempre firmes e verdadeiras. Em Romanos 3:4, a Bíblia diz assim, ó: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
E eu vou falar mais. Em Hebreus 6,18 ele diz assim, ó, é impossível que Deus minta. Posso falar mais? Isaías 48, ele diz assim, ó, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece sempre. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia, ela está repleta de promessa. Mais ou menos ali em torno de 7.000 para mais. Promessa de Deus para o homem. Existem 991 instâncias de uma pessoa fazendo uma promessa a outra pessoa. Existem 290 promessas do homem para Deus. Existem 29 promessas feitas pelos anjos, e a maioria delas encontradas lá no livro de Lucas. Mas existem 9 promessas feitas por aquele velho mentiroso diabo. Por exemplo, vou dizer aqui, a exemplo da promessa que ele prometeu dar a Jesus todo o reino desse mundo se ele caísse e adorasse. 2 promessas feitas para o próprio espírito maligno. 2 promessas são feitas por Deus para o Deus Filho. O capítulo que mais é destacado no que diz respeito à promessa está lá no Salmo 37. Praticante todo verso é uma promessa maravilhosa. Aí você vê lá o versículo 3, versículo 4, versículo 5. Mas irmãos, confia no Senhor e faz o bem. Ele habitará na terra verdadeiramente e assim será alimentado. Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Reivindique as promessas desse Deus. Aleluia! Ei, é como uma âncora para a sua alma. Porque quando você, ao navegar pela história dos mares da vida, elas vão destravar as prisões do desespero, a quais o diabo e toda a sua corja tem tentado nos acorrentar. Mas eu quero deixar claro, olha no versículo 24, nós lemos, Paulo, não tenha medo. Ele diz assim, ó, Deus por sua graça deu-lhe a vida e todos que estão com você. Paulo, não temas, mas o que importa aqui é que você seja apresentado a César. Deus estava dizendo para Paulo, eu providenciei tua viagem. Aqui tudo quanto acontecer vai te conduzir ao seu destino. Não importa o que você está passando, mas vai te conduzir ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo, aleluia, da minha vontade. Em Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim, ó. Aleluia. Todos e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como Ele é maravilhoso. Esse é o tipo de confiança que permitirá que você grite na cara do diabo, mesmo quando a tempestade ainda se agrava, meu irmão. Aleluia! Quando Jó, ele se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e se lançou em terra, adorou e disse assim, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como você quer forte. No livro de Jó, capítulo 1, versículo do 20 ao 21. Mesmo diante da promessa de Deus, os homens do navio lutaram, temeram, se preocuparam no meio da tempestade. Havia apenas um homem que estava a bordo do navio e curtindo toda a viagem. Bispo, que homem é esse? Paulo. Mas por quê? Porque ele creu em Deus. Ele sabia que Deus estava trabalhando
e usou essa verdade como uma âncora. Nós vivemos um dia em que os homens estão abandonando o navio a um ritmo alarmante. Quantas são das pessoas que outrora estavam com você, ou até mesmo você que está me ouvindo estava aí na igreja, de uma pessoa que hoje ela não está mais. As tempestades da vida os atacam, eles fogem da igreja, eles saem da presença, ainda tem coragem de dizer: eu continuo na presença de Deus, eu continuo, mas não está frequentando, congregando. Eu posso lembrá-lo de que o melhor lugar para se estar nas tempestades da vida é no navio, onde o Senhor quer que você esteja. E se você deixar o navio, poderá enfrentar a fúria da tempestade por conta própria, porque o Senhor chamou, dizendo que fez uma promessa que iria guardá-lo. Mas se você ficar onde o Senhor te plantou, pode ter certeza, meu caro, de que o trabalho providencial de Deus em sua vida será realizado até o final. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que a quarta âncora aqui é que o Senhor lhe disse para Paulo, e o que Paulo ele acreditava que aconteceria, aconteceu. Todos chegaram em segurança à costa. Deus guardou a sua palavra e poupou a vida deles. A Bíblia fala assim, em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que palavra muito forte isso. Eu poderia já encerrar aqui para você acreditar nele. Mas entenda, Deus é capaz de resolver tudo que você está passando. E Ele irá resolvê-lo através dessa tempestade que você está passando. Pode até parecer, amado, que o barco vai afundar. Pode parecer que as tempestades da vida, elas vão prevalecer. Só que quando as ondas se acalmam, quando os ventos cessarem de soprar, quando as chuvas cessarem, quando as nuvens de tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle o tempo todo. Oh, aleluia, aleluia. O fato é que Ele não salvou somente você para poder perder o domínio dele. Não. Diante dessa tempestade, não. Ele salvou você para levá-lo para casa, para a glória. E é exatamente isso que Ele vai fazer. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também.
Em João 14, 1 ao 3, ele fala sobre isso. Você está com suas âncoras lançadas no Senhor? Se você estiver, poderá resistir às tempestades da vida. Caso contrário, esteja preparado para ser soprado pelos ventos da adversidade. Mas eu gostaria de te encorajar nesse momento. Se apresenta a Ele e diz ao Senhor assim: Senhor, conserta a minha situação. Eu não posso acalmar os mares revoltos da minha vida. Eu não posso ainda conter os ventos que sopram contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério. Diga: Deus, eu preciso de ajuda hoje. E pela fé eu coloco as âncoras na tua presença. Das suas promessas, da sua providência, do seu trabalho no meu mar revolto. Diga para Ele assim: Senhor, estou decidido a confiar em Ti. Porque eu preciso caminhar nessa tempestade. É difícil, irmãos, falar de paz enquanto você está vivendo momentos desastrosos. A sua vontade é fazê-lo. Como ele diz no 24, não temas. Eu não posso temer, Senhor. Não me preocuparei e não lutarei, porque eu confiarei em Ti. Eu não lutarei com as minhas próprias forças, com o meu próprio entendimento, mas eu confiarei em Ti. Para me findar aqui, quando você chegar a um lugar de total confiança, diante do que o Senhor, Ele tem como promessa, Ele vai fazer acontecer o que é necessário na sua tempestade. E tenha certeza de que Ele fará algo sobrenatural por você. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti a luz do seu rosto e te dê paz. Aproveita e compartilha essa mensagem com uma pessoa que está precisando.